César Araújo pode ajudar o Galo, mas será que resolveria o nosso problema ali na primeira volância? Nesse vídeo vamos conhecer tudo sobre César Araújo, um volante livre no mercado que eu acho que pode ajudar o Atlético Mineiro. Vamos lá, sem mais delongas. Primeira análise, vamos olhar o Transfer Market. César Araújo, 24 anos, tem 1,81 m, volante. Ele está livre no mercado, o último clube dele foi o Orlando City. Vamos ver aqui o histórico de transferência do jogador. Ele saiu ali do time do Uruguai, né? O Wanderers do Uruguai foi para o Orlando City e no momento está sem clube. Uns dados que eu gosto de olhar é o histórico de lesões do jogador. O histórico de lesões dele é bem curta, né? Não teve tantas lesões assim. A mais grave foi a última, que 36 dias fora, uma lesão nas costas. Mas em relação à questão de lesões, é um jogador que está bem tranquilo para o Atlético Mineiro. Agora vamos ver o SofaScore do César Araújo. Eu coloquei aqui a temporada 2025, né, da MLS, uma nota média de 7.02, tendo um destaque que contra o Miami, o Inter Miami, com 7.2, 23 jogos, 21 titular, 82 minutos por jogo, um total de minuto de 1875. É um volante bem posicional aqui mais para o lado esquerdo, né? Se a gente pode ver o mapa de calor do jogador bem concentrado aqui na volância, onde a gente precisa de um jogador, e também mais pelo lado esquerdo. Então quando ele avança mais pelo lado esquerdo. Atacando, né? Teve 2 gols, sendo que o esperado era 0.84, então ele fez mais gols do que o esperado. A frequência de gols, né? 938 minutos por jogo, precisando de 938 minutos por um gol. Assistência, 3 assistências. Vamos ver a questão de passe, 91% de acertos no passe, né? Passes certos. Passes no próprio campo, 95%. Passes no terço final, 89%. Passes longos certos, tem 59% de acerto. Passes tensos certos, 64% de acertos. Defendendo, interceptações, 0.4 interceptação por jogo. 1.7 desarme por jogo, bolas recuperadas por jogo 4.7, muito bom isso aqui. Disputas de bolas aéreas, disputa de bolas vencidas 54%, né, 4.7 por jogo. Duelos ganhos pelo chão 56%, aqui 4.4. Faltas por jogos 1.4 e sofreu 2.6 faltas por jogo. Cartões amarelos na MLS ele teve 6, cartão vermelho direto e teve 1. E vermelho, após 2 cartões amarelos, ele não teve nenhum. Agora, nós vamos fazer uma análise. Eu vou explicar para vocês como que vai funcionar. Eu criei um agente numa IA, na Cloud IA, onde eu coloquei muitas bases de conhecimento, tem um prompt muito avançado. Lógico que ele precisa ser melhorado, a gente vai sempre melhorando. Mas o que ele faz? Ele me dá informações com bases em livros de análise de desempenho, Scout, em artigos científicos, em materiais que eu estou estudando, e ele verifica, ele me ajuda, ele traz para mim muitas informações que depois nos vídeos, nos lances de vídeo que eu vou mostrar aqui, a gente pode ver se bate essas informações ou não. Então eu quero que você seja imersivo nessa análise também. Eu não só quero falar para vocês e vocês acreditarem, não. Vamos colocar a cabeça aqui para funcionar, nós. Aí vocês colocam aqui no comentário, já deixando aquele like, aqui, se inscrevendo no meu canal. E aí vocês escrevem aqui nos comentários, pô, o que você acha? Pô, essa análise que você fez aí pode estar incorreta porque o jogador, eu vi jogos dele. Então, vamos conversar, vamos interagir, vamos aqui trocar essa ideia. Eu quero isso com vocês, trocar essa ideia, tá bom? Então, principais qualidades, né? Ele teve 92% de acerto nos passes na MLS 2025, 19 passes chaves, né? Então ele demonstra uma qualidade técnica excepcional para quebrar linhas adversárias com passes precisos. Essas aqui são as principais qualidades. Intensidade defensiva, princípio de contenção, né? Então ele é uma marcação agressiva ao portador, né? O perfil uruguaio de intensidade física, capacidade de sofrer faltas, né? O princípio de mobilidade. Então, indicando que ele tem uma movimentação inteligente, condução eficaz e capacidade de atrair marcação. Ele tem uma versatilidade tática, né? Um princípio de equilíbrio. Ele atua como primeiro e segundo volante com a mesma eficiência.
Proporciona flexibilidade para sistemas como 4-3-3, 4-2-3-1 e 4-4-2. Pode fazer uma dupla ou trio no meio campo. Aqui é uma experiência em alto nível ali na MLS. Pressão com bola, esse aqui é o princípio de penetração. Então ele tem conduções sob pressão, é aquele lance assim, tá muito apertado ali, ele consegue conduzir, consegue tirar ali a jogada dos adversários, dos marcadores e avançar e progredir. Lançamentos longos de qualidade, criação de superioridade numérica no setor intermediário, transição rápida do setor defensivo ao setor ofensivo. Então, e ele pode ter aqui, ele já faz uma análise já um pouco preditiva de fisicalidade para o Brasileirão. 1,81, 71 quilos, aguenta jogos físicos da MLS, né? Liga de alta intensidade física. Resistência comprovada, né? A média de 82 minutos por jogo. Condicionamento para calendário congestionado. E também, não é só de coisas boas que tem um jogador, né? A gente pode ver os pontos de atenção, então vamos ligar nesses pontos de atenção. Produção ofensiva limitada, né? Princípio de penetração, apenas 2 gols, mais 3 assistências. Então não é um volante que decide jogos ofensivamente. Disciplina tática irregular, o princípio de concentração. 6 amarelos mais 1 vermelho em 22 jogos, histórico de 33 amarelos mais 2 vermelhos em 115 jogos na carreira na MLS. Então ele tem um temperamento forte, típico uruguaio, precisa ser controlado no Brasil, ainda mais que os árbitros brasileiros adoram marcar falta. Não é um distribuidor puro, né? Princípio, cobertura ofensiva. Apesar dos 92% de acerto, não é um volante armador estilo Galarza, né? Um jogador, já pode ver aqui que até ele comparou com um jogador que o Atlético já estava olhando. Então isso aqui é muito bom para a gente olhar. Perfil mais equilibrado entre destruição e distribuição. Não é regista nem deep ling playmaker. A transição, né? MLS tem um menor nível técnico que o Brasileirão. Espaços maiores, menos pressão. Precisará adaptar a velocidade de raciocínio para ligas sul-americanas mais compactas e táticas. Vamos ver aqui, adaptação cultural e climática. Nunca jogou no Brasil, então o clima tropical é diferente do Uruguai e dos Estados Unidos. Calendário brasileiro muito mais desgastante que MLS, então menos jogos, mais pausa na MLS. Então pode ter um risco de lesões e fadigas bem maior. Aqui eu tenho o perfil tático onde ele pode se adaptar melhor. Primeiro volante, box to box. Esse aqui o Sampaoli, pelo que a gente está vendo de Galarza, Torreira, é um estilo que ele está querendo, né? Esse volante box to box, com capacidade de atuar como segundo volante também. Perfil híbrido, recuperador, mais distribuidor equilibrado. Sistema tático ideal, 4-3-3, volante mais 2 meias. Esse aqui o Atlético está usando. 4-2-3-1, dupla de volante, então pode ter ele e o Maicon, por exemplo. 4-4-2, duplo, volante central. Funciona melhor em sistemas com 2 ou 3 volantes para dividir responsabilidade. O estilo de jogo adequado, times de transição rápida e posse média. Esse aqui é o estilo que o São Paulo gosta. Ele gosta de fazer uma posse de bola ou fazer uma transição rápida. Não ideal para a posse absoluta, né? A falta de refinamento. E nem retranca total. Isso aqui a gente esquece, né? Que não tem isso no Atlético com São Paulo. Perfeito para equilíbrio, Sampaoli. Pressão mais saída de bola. Posicionamento no campo. Setor médio defensivo. Com liberdade para avançar e transições. Linha de flutuação entre zaga e meio campo. Isso aqui é muito importante. É aquela parte de saída com 3 jogadores. Então ficaria ele e ficaria mais os 2 zagueiros para saída de bola. Ocupando espaços entre linhas adversárias. Principal força tática, versatilidade e intensidade. Resolve taticamente tanto na marcação quanto na construção. Permite flexibilidade ao treinador para mudar sistema durante o jogo. Principal limitação tática, não é especialista em nenhuma função. Não é um destruidor puro estilo Casemiro e nem amarrador puro estilo Garlaza. Jogador coringa, mas sem excelência específica. Com todas essa análise, o que esse agente traz para mim? Ele traz uma nota de scout para o Brasileirão. Então eu gosto disso porque eu já tenho uma ideia assim de como o jogador pode se adaptar ao Brasileirão. Então o rate para o Brasileirão, vou aumentar aqui. O rate para um Brasileirão, 7.3 de 10. Bom com ressalvas.
É um custo-benefício excepcional, né, para o Atlético que está complicado financeiramente. Agente livre, transferência com perfil técnico, né, de 3, 4 milhões. Investimento em apenas salário mais bônus de assinatura, a luva, né? Melhor relação custo-benefício no mercado sul-americano de volantes 2026. Mais custo versus qualidade, entendeu? Perfil de time ideal, né? Time de tabela, meio de tabela superior a G6, que praticam futebol de transição rápida com marcação de pressão. Cara, Sampaoli. Não recomendado para times de posse absoluta nem para brigando contra o rebaixamento. Adequação ao Atlético Mineiro de Sampaoli. Alta adequação. Sampaoli valoriza intensidade defensiva, mais distribuição, mais versatilidade. Perfil uruguaio combina com a filosofia de jogo posicional com pressing. Pressing é quando faz aquela marcação pós-perda de bola rápida, entendeu? Perdeu a bola ali no ataque, faz pressão. Pode ser primeiro volante em 4-3-3 ou dupla de 4-2-3-1. Condições para o sucesso, né? Agir rápido, esse aqui pode passar. Recomendação final, né? Então a recomendação desse agente que eu criei é contratar com urgência. Sérgio Araújo é a única opção viável dentro de um orçamento de 8 milhões de euros para primeiro volante com perfil de Sampaoli. Intensidade mais distribuição. Mercado sul-americano secou. Todos os alvos primários foram contratados ou recusados. A gente teve o Torreira, a gente teve o Galarza, então a gente teve um pouco atrás o Portilha. Então ele fala, é agora ou nunca. Se perder Araújo para a concorrência, restará apenas mercado europeu, mais caros, ou jogadores de segunda linha. Aqui estão os dados estatísticos que a gente já viu. E agora a gente vai para a análise de vídeo. Essa análise de vídeo, deixa eu explicar para vocês como que eu gosto de fazer. Eu não olho somente os lances que aconteceram, entendeu? Só a finalidade dos lances. O que eu olho? Eu olho... movimento de corpo, eu olho como se ele olha pra frente ou não. Então eu olho mais as qualidades do jogador e como ele pode ser bom para o time, entendeu? Então não olho os lances específicos. Falei demais, mas vamos para o vídeo do César Araújo. Primeiro lance aqui, a gente vai ver a saída de bola, né? Um lançamento direto, então vira o jogo de um lado para o outro. Gostei bastante dessa visão dele. Gosto de que ele olhou a jogada antes para depois tomar a decisão. Então, mais um lançamento longo. Isso é importante. Vamos ver qual que vai ser a visão de jogo dele. Pode ver uma coisa que eu já gosto, que ele tá... muito obrigado ao The Football Comps BR. Ele fica com a cabeça erguida. Então ele pode ter uma visão de jogo para cá, ele pode ter essa visão de jogo, ou ele pode armar para chutar. Então ele joga com a cabeça erguida, ele joga com a cabeça em pé e vamos ver a qualidade dele lá, tá vendo? Ele olha a jogada para tomar a decisão. Novamente, olhou para dar um passe. Então ele tem muito essa qualidade de olhar para o jogo, olha, tá vendo, ó? Ele olhou, deu duas olhadinhas, viu o melhor posicionamento para poder lançar a bola. Não foi um chutão para frente. De novo, ele joga com o corpo em pé e joga com a cabeça em pé. Ele joga olhando o jogo, ele não joga olhando para a bola. E isso, para volante, no estilo Sampaoli, que quando recupera a bola, que é uma transição muito rápida, por exemplo, vai estar passando Preciado aqui, ou Minda, ou Scarpa, ou Hulk dando profundidade atrás das linhas do zagueiro. Cassierra também tem essa qualidade. Então ele tem que olhar muito bem o jogo para poder decidir qual que será o melhor lance para ele. Não é um chutão para frente, tá vendo? Olhou umas 3 vezes e esperou o melhor posicionamento. Cara, eu gosto muito dele por causa disso, tá vendo? Todo mundo pensou, pode ver o movimento do zagueiro aqui, ó. Pelo olhar do César Araújo, olha esse zagueiro aqui, ó. Vou colocar aqui novamente. Ó, esse zagueiro, quando viu o movimento do corpo dele, esse zagueiro aqui, ó. Quando viu o movimento do corpo do César Araújo, ele falou, pô, ele vai lançar aqui, para esse jogador. Entendeu? Só que ele não. Ele ficou aguardando o melhor momento do atacante, né, do meio campo, mudar o movimento do corpo dele para poder lançar. Então não são passes aleatórios, são passes mirados, né? São passes
que ele sabe o que ele quer fazer, ó. Novamente, olhou e fez o lançamento. Então ele tem essa qualidade, sabe? Ele tem essa qualidade. Eu vou passar mais pra frente aqui pra gente ver mais lances. Ele é muito pifador, né? Ele pifa bastante. Gente, é um jogador que tá livre no mercado, tá? A gente pode ter um... Vou falar mais minha opinião no final aqui. Então, lançamento. Novamente, cabeça em pé, ó. Tá vendo? E faz um passe entre linhas. Então, esse passe em profundidade entre linhas é muito interessante para a posição dele. Vamos passar mais um pouco aqui, mais para frente. Marcação e saída de bola rápida, ele não segura a bola. Ele antecipa a jogada do defensor. Então, ó, antecipou, tá vendo? Ele dá o bote certo. Achei um pouco lento na marcação, tá? Achei um pouco lento no movimento de corpo dele na marcação. Isso achei preocupante. Talvez o São Paulo esteja procurando um cara que movimenta mais rápido o corpo, assim, para poder ocupar o espaço para interceptar. Tá vendo? Eu achei ele um pouco lento para marcação. Achei mesmo, tá? Eu achei mesmo. Para saída de bola ele é muito bom, tem muita qualidade, mas eu acho que é um ponto interessante a se olhar essa questão. Então é isso sobre César Araújo. A minha opinião sobre ele. Como é um jogador livre de mercado, ele tem uma qualidade, a gente viu ali os scouts dele, então ele se adaptaria mais fácil ao estilo de jogo do Sampaoli. É um jogador jovem, a gente pode ter um lucro bem grande, como vai vir livre, e é uma posição que a gente está precisando muito. Está muito difícil aí contratar, até por questão de Atlético não tá querendo investir tanto, né? Teve o Galarza, que ao que tudo indica pode não vir, o Torreira. Então o Atlético precisa. Tem o Frank Barra, que é um excelente jogador. Tem o Lerma, né, que eles estão falando da Inglaterra, que eu acho muito pior do que o César Araújo, tá? Esse Lerma, para o estilo, não falo de jogador, qualidade. Eu falo de estilo de jogo, para o estilo do Sampaoli, eu acho que ele seria mais lento, mais fora do estilo de jogo do Sampaoli, sabe? Então, assim, seria uma contratação muito boa para o Atlético Mineiro, mas já falo, seria um bom jogador para o elenco do Atlético Mineiro, tá? Se caso ele vir agora, a janela europeia, né, ali no meio do ano é muito melhor para fazer contratação de grandes jogadores, porque tem contratos encerrando, tem pré-contrato, tem jogador querendo sair, tem time querendo vender. E essa janela de início de ano para times brasileiros é muito complicada por causa disso, entendeu? Então, assim, para mim seria uma oportunidade boa de mercado, e seguraria as pontas até o meio do ano, sabe? E ali no meio do ano a gente contrataria um top, por exemplo, um Torreira da vida. Então aí sim, aí beleza. Mas eu acho que inicialmente, pelo que a gente tá vendo tanto do mercado, seria uma grande oportunidade de mercado o César Araújo, tá? Eu não descartaria ele e eu acho que ele nos ajudaria muito. Gostou desse vídeo, pessoal? Deixa o like aqui, se inscreva no canal, ative o sininho. Eu vou fazer várias análises de jogadores que estão sendo falados pelo Atlético Mineiro, também de outros times. Quando for de outros times, eu vou tirar a bandeira aqui, porque eu gosto de fazer isso e eu quero passar o que eu estou aprendendo, eu quero passar para vocês. Se gostou desse conteúdo, deixa aqui no comentário também, me dá aquela força. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela companhia, até a próxima, fui!